Bom, pessoal, boa tarde. Bem-vindos aí ao nosso webinar Senha Segura com o Marcos Charra. O nosso webinar de hoje, o tema é Implementando o Zero Trust com o PAN. Todos os participantes estão em modo mudo, tá ok? Podem ficar à vontade para fazer perguntas e a gente vai respondê-las ao final do nosso webinar, tá? Eu sou o Davi Muniz, eu sou analista de segurança aqui no Senha Segura e vou apresentar esse webinar aqui junto com o Marcos. Vamos começar então. Num contexto de crescimento de número de ataques, praticamente qualquer organização que se preocupa com a continuidade de negócios utiliza soluções para assegurar a proteção do seu perímetro de segurança, como, por exemplo, antivírus e firewalls. Essas soluções elas são baseadas em modelos chamados de Trust but Verify, que são baseados no conceito de uma segurança dentro do perímetro da organização, tá? Assim, os profissionais de segurança vinham concentrando suas atenções na defesa apenas contra ataques externos, sem se preocupar com possíveis ameaças internas. No entanto, a partir de novas tecnologias baseadas em nuvem, conceitos de Bring Your Own Device, e além também do roubo de identidades, é possível que esses agentes maliciosos obtenham de forma ilegítima acesso ao ambiente da organização para roubar dados de clientes, fornecedores, além da própria organização e causar danos muitas vezes irreparáveis. Além disso, no novo contexto em que existem novas legislações de proteção de dados, como GDPR na Europa, LGPD no Brasil e a CCPA no estado da Califórnia, demonstra que não somente os governos, mas também clientes, parceiros e fornecedores têm levado a sério o assunto de proteção de dados. Assim, é essencial que as organizações implementem soluções e melhores práticas para evitar o vazamento de dados e garantir a continuidade dos negócios. As abordagens Zero Trust surgem nesse contexto com o propósito de eliminação de perímetros de segurança, nos quais não se deve confiar em nada, tanto fora quanto dentro do ambiente. A abordagem Carta, introduzida pelo Gartner em 2017, e além da Beyond Corp, criada pelo Google, trazem princípios baseados em confiança zero. O gerenciamento de acesso privilegiado, ou PAN, pode auxiliar organizações de todos os tamanhos e indústrias a implementar essas melhores práticas. O Senha Segura, como solução PAN de gestão de certificados, permite implementar políticas de privilégio mínimo, reduzindo a superfície de ataque e melhorando a visibilidade de auditoria e conformidade, detectando em tempo real eventuais não conformidades no ambiente. Eu vou agora passar a palavra para o Marcos Charra, CEO do Senha Segura, que irá abordar os conceitos relacionados ao Zero Trust e como as funcionalidades do Senha Segura, tanto como solução de PAN, como solução de gestão de certificados, podem auxiliar as organizações a implementar as melhores práticas baseadas nesses modelos. Vou passar agora a palavra ao Marcos. Tudo bem? Boa tarde. Bom, a gente vai fazer uma aqui do Senha Segura, né? Espero que todos estejam ouvindo. Obrigado, Davi, pela introdução aqui, para falar de um tema que é tão interessante, está tão na moda como o Zero Trust. O assunto não é muito simples do ponto de vista conceitual, e quando a gente conversa com alguns especialistas, faz uma avaliação nos principais congressos, a gente vê que o tema é um pouco abstrato, traz algumas ideias centrais, mas quando a gente fala de implementação, está longe de ter uma receita. Então, hoje nós vamos passar aqui, eu vou abrir uma agenda com vocês aqui. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do contexto de segurança digital, né? O que é a segurança por perímetro e como é que a gente veio parar no que a gente chama de Zero Trust hoje. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre PAN e Zero Trust, onde é que está a aderência desses dois conceitos, né? Da gestão de privilégio e do Zero Trust. Fazemos algumas considerações finais e depois a gente vai para as perguntas e respostas. Vocês são super bem-vindos a participar, colocar suas perguntas e aquilo que a gente souber e puder ajudar e responder, a gente vai responder com certeza, tá bom? Então vamos falar um pouquinho qual que é o contexto de segurança digital que a gente tem hoje. E eu acho interessante porque quando a gente fala segurança digital, tem tanta coisa acontecendo
que eu diria que para nós que estamos na área de segurança digital é um desafio muito grande lidar com todas as mudanças, com a velocidade com que as mudanças estão acontecendo. Eu trouxe aqui um conceito primeiro, que é o que a gente trabalha aqui, e é o foco do nosso trabalho no dia a dia, que a gente diz que é a soberania digital. A soberania das informações é um direito fundamental de organizações, cidadãos e da sociedade. Ter o controle das suas informações, ele é um direito básico para que qualquer negócio, para que qualquer tipo de cidadão ou de sociedade possa existir, respeitando o direito da privacidade e do sigilo. Tá? E esse ponto central, até então, ele não era tão respeitado. O curioso é que, recentemente, no mês, agora, ainda no mês de maio, nós tivemos a aprovação no Senado de que o direito de proteção de dados pessoais, ele é um direito fundamental. Não é? E quando a gente fala de dados pessoais, a gente pode pensar na pessoa física, mas a gente também pode pensar que o direito do sigilo das informações das organizações também é um direito fundamental. Então, quando fala de soberania digital, a gente lembra que tanto as organizações que protegem os dados dos cidadãos que estão trabalhando com os seus aplicativos, com os seus programas, os seus funcionários, devem ter esse direito preservado. E é para isso que a gente trabalha no Senha Segura, ajudar a mitigar riscos de confiança dentro de organizações. Alguns pontos chaves aí na história da cibersegurança. Primeiro, a gente tem em 2010 o Stuxnet, que foi a primeira arma cibernética, não é, para o desligamento da usina de enriquecimento de urânio do Irã. Então, é um momento importante, porque a gente tem um marco realmente de uso de uma arma cibernética que acabou sendo descoberta por um acaso. Em 2013, a gente tem um ícone muito interessante também, que é o Snowden, que vem caracterizar ou simbolizar de maneira muito forte a questão do insider threat, não é? Que era um espião americano que acabou revelando todos os segredos da agência de inteligência americana. E isso, a importância dele é exatamente o simbolismo do que é o insider threat, que tem muito a ver com o conceito de quando a gente fala de zero trust, dizer, não confio, mesmo naqueles pessoas que participam da organização de maneira mais dedicada, próxima, ou estão têm muita confiança, ainda assim você pode ter um ponto de falha de segurança. Então, o Zero Trust ele vai endereçar isso. Em 2017, a gente teve um outro evento importante também, que foi o WannaCry, que foi a popularização da ameaça cibernética, né? Principalmente quando chegou em hospitais e teve a interferência no cotidiano de cidadãos comuns, o crime cibernético virou um assunto mais popular. Tá bom? Bem, vamos... Teve que permitir no airbag. Nós temos também a questão dos vazamentos de dados. Então, quando a gente fala do direito fundamental e dessas ameaças, eu trouxe para vocês um gráfico mostrando o número de vazamentos que aconteceram ao longo dos anos. E aí a gente pode ver que em 2017 a gente teve um pico, né? Nós tivemos 1.579 vazamentos registrados só nos Estados Unidos. Lembrando que nos Estados Unidos esse tipo de incidente ele é obrigado a ser reportado. No Brasil ainda não. Com a nova Lei Geral de Proteção de Dados, vai ser obrigado a reportar as incidências. Então, porém, apesar da gente ver que em 2018 a gente já teve uma queda no número de vazamentos nos Estados Unidos, a gente continua aumentando o número de registros vazados. E me parece que é razoável, porque o número de informações e registros que estão digitalizados são cada vez maior. O ponto é que o vazamento de dados se tornou um problema central na discussão das empresas e uma das maiores problemas que afetam o negócio. Já quando a gente fala de regulamentação, ao mesmo tempo que a gente vai tendo esses vazamentos e vai tendo esses ícones, como foi Stuxnet, Snowden, trazendo a consciência da cibersegurança para o negócio, porque cibersegurança ainda era uma disciplina, vamos dizer assim, mais técnica, ligada a cumprir algumas burocracias, a gente tem uma força da regulamentação. Então, a gente vê no Brasil, em 2014, o Marco Civil da Internet, que foi um marco pioneiro também. Em 2018, a gente tem a lei europeia, principalmente voltada para a proteção de dados dos cidadãos europeus. Não importa se eles estão na Europa ou não, mas dados dos cidadãos europeus devem ser protegidos. Não é? E a regulação europeia ela foi muito importante, porque ela forçou com que muitos países do mundo reagissem a essa lei, aprovando as suas próprias leis.
Então, a gente teve a lei brasileira aprovada já no final de 2018, na sequência do GDPR, nós tivemos a lei, deve entrar em vigor o ano que vem, a Lei Geral de Proteção de Dados, e agora o Senado, como eu coloquei no começo, aprovou a proteção de dados como um direito do cidadão, né? E o que é interessante é que, até então, os Estados Unidos, que era um país mais conservador em relação ao direito da privacidade, porque a maior parte, por ser uma economia capitalista muito apoiada na inovação, disso tudo, entende que essa lei acaba ferindo um pouco o direito das organizações explorarem os dados dos seus usuários. Porém, a gente vê que agora, em 2020, também entra em vigor na Califórnia, que é a sede, é o estado sede, apesar de não ser uma lei federal, é o estado sede onde estão as principais empresas do Vale do Silício de inovação, de modo que a questão da proteção dos dados ela é fundamental, inclusive agora nos Estados Unidos, que é um país que estava um pouco mais resistente com a adoção dessas leis. Então, sendo a Califórnia uma das bases de tecnologia e inovação, essas questões de sigilo entram e passam a fazer parte também do universo da tecnologia até nos Estados Unidos. Tá bom? O que é importante é que tanto esses vazamentos como essas leis acabam criando uma série de obrigações e penalidades para as organizações que muitas vezes seguem regras de segurança, implementam padrões de segurança ou liberam budget de segurança em função exatamente de cumprir estas obrigações legais. E por isso, esses problemas de segurança, dadas as penalidades, dados os impactos de imagem que têm acontecido, eles acabam virando uma dor de negócio. O que é muito bom para a gente estar na área de segurança, porque ele traz atenção para o nosso time de segurança como algo que não está mais alinhado a cumprir uma obrigação técnica, mas sim fazer diferença do negócio. De modo que nós aqui vemos que é uma grande oportunidade no momento que nós vemos de cibersegurança no Brasil e no mundo, para que as equipes de cibersegurança possam realmente fazer a diferença do ponto de vista de negócio dentro das empresas. Então, isso é meio que forçado, meio por consequência de todas essas regulamentações, incidentes, tem sido uma grande oportunidade, tá bom? E isso, naturalmente, nos traz a questão, por que nós estamos deixando acontecer esses incidentes? Aonde está a complexidade da segurança que faz com que os modelos atuais, os modelos onde nós compramos uma série de soluções de diversos fornecedores, os modelos onde a gente vai montando um ambiente complexo de segurança, em tecnologias complexas, ele acabe chegando nessa situação de tantos vazamentos, de tantos erros, né? Então, só esse ano a gente já teve mais de 89 mil empresas autuadas ou questionadas pela GDPR na Europa. Então, alguma coisa está acontecendo. E a gente entende que esses incidentes, esses problemas, têm a ver com o modelo que a gente implementa a segurança. Portanto, recentemente, a gente vem um questionamento e o Zero Trust vem exatamente do questionamento. Onde é que a gente está errando? Por que a gente investe todo ano mais e mais em segurança da informação e por que continuam acontecendo as falhas de segurança, as brechas de segurança, os vazamentos de dados? Não é? Então, todo esse movimento eu vejo ele bastante positivo, muito rico para uma oportunidade muito grande para o time de segurança, mas também desafiador no sentido de que a gente tem que achar uma solução para essa questão de segurança. E a gente, questionando o modelo de segurança que se adota, a gente tem um modelo que é fortemente baseado na ideia de perímetro. A gente, para chegar no Zero Trust, a gente vai pensar um pouquinho o que é que a gente faz até hoje. E o modelo atual ele é fortemente baseado na ideia de perímetro. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Apesar de ser uma ideia muito difundida, é importante que a gente entenda, para que a gente possa chegar no Zero Trust de uma maneira um pouco mais consciente, o quanto essa ideia de perímetro ela é intuitiva para nós humanos, o quanto isso é muito forte. Então, nós temos a ideia de perímetro que começa desde a proteção do útero materno, quando nós estamos seguindo dentro de um perímetro. Depois, podemos pensar no perímetro como uma caverna, desde os homens das cavernas, então é uma memória antropológica que a gente traz. Na Idade Média, a gente pode ver o perímetro, o castelo, né? Então, quem está fora do castelo é não confiável, quem está dentro do castelo está protegido.
não é? Nós podemos pensar nas nossas casas, então nós temos cercas e portões nas nossas casas, então as pessoas não confiáveis ficam de fora, as pessoas confiáveis ficam do lado de dentro. A mesma coisa em condomínios fechados, e cada vez mais a nossa sociedade vai implementando essa segregação através de perímetros. De modo que a ideia do perímetro em si, ela é altamente intuitiva, natural para nós humanos. O que quer dizer para a gente que era natural que a gente fosse chegar num ambiente corporativo que permitisse a implementação dessa ideia. E daí vem a ideia do perímetro para dentro do ambiente corporativo. Naturalmente, o principal representante da ideia do perímetro, a gente pode falar no Firewall como um elemento icônico dessa ideia, apesar de ter outras tecnologias que complementam isso. Então, a ideia de perímetro ela é baseada na percepção de que existe um perímetro, existe uma cerca, um círculo, vamos dizer assim, de confiança. Quem está dentro é confiável e quem está fora não é confiável. E só passa para dentro desse perímetro aqueles que são confiáveis. Quando a gente fala dessa ideia, a gente percebe que o fato que define quem é confiável e quem não é exatamente a sua posição, a sua localização, dentro ou fora deste perímetro. No caso de uma rede, e aí a maior parte das nossas implementações de segurança vem uma parte do universo de redes, de telecomunicações, redes de dados, ela é materializada através de um endereço IP. Então, você vai criando camadas de endereços IPs, e esses IPs pertencem a áreas confiáveis ou não confiáveis. Então, você pode ter uma rede interna, onde os computadores, os hosts que estão ligados naquela rede interna são confiáveis, e você valida isso a partir de um IP de origem, né? E você pode ter dessa rede, quando você tem um acesso de um IP que vem de fora, esse IP é não confiável. Ora, o que a gente pode entender aqui é que esse modelo se baseia essencialmente no fato de você estar presente ou não dentro de um determinado local, de uma geografia, ou de um perímetro, ou de uma cerca. Tá bom? E esse modelo nos serviu muitos anos. A gente poderia dizer, apesar de a gente estar falando de Zero Trust, o modelo de perímetro ele vai acabar ou vai morrer? Não acredito nisso, e as pessoas que eu vejo falando disso, os principais especialistas que eu tenho acompanhado, entendem que isso, na verdade, é uma evolução desse modelo, complementando, enriquecendo, mas não deixando de existir, né? Haja visto as estatísticas de Firewall, todo ano se vende mais Firewall do que vendia no ano anterior. Então, não dá, o que os fatos mostram é que a gente continua comprando Firewall, fazendo perímetros. O que tem acontecido é que isso não tem sido suficiente para garantir a segurança. E daí vem a proposta de um novo modelo que a gente vai entrar adiante, tá? E aonde que esse modelo ele começa a ficar um pouco mais complexo, esse modelo de perímetro, né? Então, nós fazemos um modelo de camadas. Então, você primeiro fazia uma camada de firewall, aí depois você põe uma camada de IPS para detectar tentativas de invasão e fazer a proteção automática toda vez que houver uma tentativa. Depois você põe uma camada de aplicação, que é o WAF, e aí você protege os seus ambientes confiáveis através dessas camadas. Daí você descobre que já esses ambientes confiáveis não podem ser um ambiente só, então você começa a segregar isso em vilãs, em zonas, e aí o que vai acontecendo dentro desse modelo de segregação por perímetro é que cada uma dessas configurações, em cada uma dessas tecnologias, nas comunicações entre vilãs e zonas, vai ficando extremamente complexo, não é? E esse modelo ele começa a não ser suficiente, principalmente por conta das tendências tecnológicas, de imaginar que agora não tem mais todo mundo trabalhando dentro do perímetro. As pessoas têm mobilidade, têm ubiquidade, mobilidade de todos os tipos, e você já não tem mais um perímetro físico e confiável, que é aquela ideia intuitiva. Então, a própria disrupção tecnológica nos provoca no sentido de que esse modelo já não atende mais às expectativas, né? E traz algumas dificuldades. Então, quando a gente começa, quem já trabalhou na área de rede sabe que à medida que a empresa ou a companhia vai tendo mais acessos, você tem que fazer você não tem mais um acesso de entrada, você passa a ter múltiplos acessos, porque você tem VPN, você tem rede de fornecedor, rede de cliente, rede interna, DMZ, e tudo isso vai criando muitas complexidades operacionais que fazem com que seja extremamente difícil garantir a confiabilidade disso, né? Haja visto, por exemplo, você fazer o gerenciamento de um ambiente complexo das regras de firewall. O quanto é complexo garantir que não tem sobreposição, cleanup, expurgo de regras antigas. Então, só isso não tem se mostrado suficiente e, em parte, a adoção só desse modelo deve ser um dos motivos por quais a gente ainda continua tendo tantos incidentes de segurança e como é tão difícil,
não é? Então, a gente falou um pouco da complexidade do ambiente, a complexidade operacional desse modelo, muitas zonas interconectadas. Existe uma característica que quando você faz um modelo de perímetro, uma vez que o atacante entrou no perímetro, ele pode andar lateralmente dentro desse ambiente, dessa zona. Então, você passou a porta do castelo, depois que ele está dentro do castelo, ele pode ir em qualquer área. É difícil você barrar, porque normalmente a gente está mais focado em barrar a entrada de atacantes, não é? E aí é que é importante também lembrar que a gente tem as ameaças internas, de qual o modelo de perímetro não nos garante disso, não é? E a dificuldade de fazer esse modelo aderente a toda a questão de mobilidade e aderente às novas demandas, tanto de cloud quanto de SaaS. Hoje a nossa infraestrutura não fica mais em um data center, então tem múltiplos data centers, os nossos dados não estão mais numa aplicação que está no nosso servidor no data center, estão numa aplicação no Office 365 que está na nuvem, então a gestão disso tudo pede realmente um novo modelo. Então, e a partir daí é que surge a ideia da gente trazer um modelo mais robusto ou diferente para tentar abordar essas questões do momento que a gente vive hoje. Então, vamos falar um pouquinho do Zero Trust, para a gente poder entender um pouquinho melhor qual que é a ideia do Zero Trust, né? O próprio nome já fala, Zero Trust é zero confiança, você não confia em nada, né? Ao passo que no modelo de perímetro você confiava em quem estava dentro e quem estava fora você não confiava, agora a gente não tem mais essa restrição, a gente diz assim, não confia em nada, tudo tem que ser verificado. Então essa é uma ideia central do modelo, o que não quer dizer que tenha uma implementação clara e definida. Bem, o autor do conceito, ele é o John Kindervag, né? E ele criou esse conceito em 2010. Até recentemente, esse conceito não era tão popular como ficou hoje, de 2 anos para cá. Mas ele era um conceito que foi criado em cima da ideia de fazer uma proteção de rede. E ele pode ser conhecido como Zero Trust Network ou Zero Trust Architecture. Então, se você fizer uma pesquisa em cima desse tema, você vai ver que as abordagens para esse problema são diversificadas, existem inúmeras abordagens para essa arquitetura, porém, ainda nada 100% definido e fechado, tá bom? Então, foi criado em 2010 e é um conceito da gente não confiar em nada, a partir da definição de um perímetro, né? Ou mais verificar qualquer coisa ou equipamento que esteja se conectando à sua rede ou à sua infraestrutura. Então, se chegou um usuário, eu vou verificar se o usuário é ele mesmo. Se chegou uma máquina ou uma API, eu vou verificar se aquela API está vindo de um ambiente certificado ou de um ambiente confiável, tá bom? E esse conceito ganhou um pouco mais de força quando, em 2014, o Google fez o lançamento da implementação dele de um projeto chamado BeyondCorp. Então, para quem não conhece esse projeto, eu acho que é uma leitura muito interessante, vale a pena buscar o paper. Eu acho que no próximo slide eu botei a referência, senão depois eu mando para vocês. É bem popular na internet, tá? E vocês podem ver que a gente está em 2019, já faz 5 anos que esse paper foi publicado. Apesar da gente estar falando agora de Zero Trust de 2 anos para cá com mais força, esse é um conceito que já vem sendo praticado, né? Então, a ideia do Google, e como o Google é uma referência e faz um trabalho de publicação das suas abordagens, das suas iniciativas, ele acabou fazendo um movimento do que a gente chama do modelo de perímetro para o modelo Zero Trust, tá? Onde os acessos não deveriam mais de um perímetro ou de uma rede. Então, não importa onde o usuário trabalha e quem tiver que trabalha no não importa se você está dentro da rede ou fora, o que importa é que você seja identificado e autenticado corretamente. A sua experiência ela vai ser a mesma, independente de onde você estiver. E o modelo de confiança não depende de onde você está, favorecendo bastante a mobilidade. Então, essencialmente, você tem alguns pilares dessa arquitetura, nós vamos mostrar lá aqui no próximo slide, mas você depende de certificar que aqueles dispositivos que estão sendo usados, eles são confiáveis e que as credenciais do usuário também são adequadas, ou seja, eu tenho que ter um controle dos dispositivos e das credenciais para saber quem está entrando na minha infraestrutura, né? Todo o acesso ele passa por um ciclo de autenticação, tanto do dispositivo quanto do usuário. Uma vez autenticado, ele é autorizado. Então, para cada função, e aí é interessante nessa arquitetura que para cada função você pode ter uma granularidade muito grande, todos os acessos são criptografados.
Então, não importa se está dentro ou fora, que também é um conceito, a gente acaba tendo um conceito muito orgânico de criptografar o que vai para fora, mas o que está dentro não fica criptografado. Aqui toda a comunicação é criptografada, não importa onde você esteja, não é? E ele é muito baseado tanto no estado do dispositivo quanto das credenciais do usuário. Então, se o usuário é inválido, ele não consegue se conectar, ou se ele foi inativado ou desligado. Se um dispositivo foi comprometido, ele também é desativado, ele não consegue se conectar na infraestrutura. Os usuários, e você acaba tendo um ganho interessante, porque os usuários podem trabalhar de qualquer lugar com a mesma experiência. Então, não importa se ele está dentro da empresa ou fora, ele acessa as aplicações da mesma maneira, né? E essa abordagem permite que eu pegue aplicações e ponha na nuvem. Então, eu posso botar um RP, eu posso botar um controle de estoque, eu posso botar qualquer aplicação na nuvem, porque o processo de conexão a essa aplicação ele é exatamente o mesmo de dentro da rede ou de fora da rede, porque esse conceito já não existe mais. Tá? E isso acaba eliminando VPNs e o principal, a experiência do usuário num mundo onde a gente trabalha muito móvel, muito remoto, ela acaba sendo a mesma, se está no ambiente interno ou não. Então, você não só tem um ganho de segurança, como você tem um ganho de experiência também para os usuários num mundo mais conectado. Fazendo um zoom aqui, essa é a arquitetura que a gente tem dentro do BeyondCorp. Eu não vou me estender muito nessa arquitetura, mas vou dar uns highlights aqui de alguns pontos importantes, não é? Então, você tem o que é ponto central aqui, você tem uma espécie que um proxy de acesso, tá bom? Esse é um ponto importante para que todos esses dispositivos passem por um canal único desse proxy. Esse proxy ele trabalha interagindo com o engine de controle de acesso, então é onde ele vai fazer uma granularidade de tudo que pode ser acessado. No canto direito superior, a gente tem um inventário de dispositivo, que já é um grande desafio. A gente vê que ter uma base de inventário bem classificada de dispositivos já é um desafio operacional, e esse é um pilar importante dentro da arquitetura do BeyondCorp, ou seja, eu preciso saber quem são os dispositivos, porque justamente eu estou apoiando a minha segurança agora na classificação de um dispositivo que é confiável com uma credencial de usuário que é confiável. Então, é fundamental que eu tenha esse elemento, né? Esse dispositivo que está na base, lá no final, ele tem uma parte de certificado, então todo dispositivo tem embutido em si um certificado que é emitido para aquele dispositivo, que pode ser revogado a qualquer instante, tá bom? E aí, dentro desse pipeline, ele recebe também uma inferência de confiança, onde, através de algum algoritmo, ele vai estabelecendo confiança para uma combinação de dispositivos e credenciais. Ou seja, eu tenho dispositivos que estão inventariados, na parte de baixo nós temos ali os dados dos usuários, então meus dois elementos chaves aqui são dispositivos e usuários. Esses dispositivos vão para uma estrutura que ele chama de pipeline, onde eu tenho uma base de inferência de confiança que eu atribuo a essa dupla, esse par, e isso me permite fazer um controle de acesso granular que eu envio isso para um proxy. E lá na outra ponta, quando eu tenho uma rede, um dispositivo gerenciado, seja ele na parte de baixo numa rede pública ou numa rede privada, ele vai fazer acesso através de um proxy com um mecanismo de autenticação para fazer esse acesso controlado. Então, baseado nas características do usuário e do dispositivo, eu herdo essa característica de confiança e vou dar um controle de acesso para ele. Se eventualmente eu perco a confiança no dispositivo, porque eu recebo uma notificação que o dispositivo foi roubado, ou se eu recebo uma notificação de que o usuário foi desligado, eu mudo a minha inferência de confiança no meu pipeline, isso avisa a minha área de controle de acesso que eu não tenho mais acesso e comunica ao proxy que eu não devo mais fazer. Então, esse modelo ele funciona independente se eu estou na rede interna ou externa, ele é uma arquitetura completa, baseado na confiança de dispositivos e de credenciais, e ele não traz aqui a figura de proxy, a figura de um perímetro. Então, não importa onde você está. Conversando com o pessoal do Google a respeito desse modelo, a gente conversando, diz, mas então agora não tem mais firewall no Google, como é que é isso, né? E eles nos trazem o seguinte, não, a gente vê esse modelo de evolução Zero Trust dentro do projeto BeyondCorp como um modelo, esse modelo como uma evolução.
Não é? Não quer dizer que nas nossas áreas centrais ou nos nossos serviços principais nós não vamos ter perímetros. O perímetro não vai deixar de existir, segundo a visão deles. Mas ele passa a ser mais um elemento dentro da estrutura e no modelo agora, priorizando principalmente a flexibilidade e a qualidade de trabalho de todos os usuários, independente de onde eles estejam, principalmente por causa da modalidade, da mobilidade, da regionalidade, para você ter pessoas trabalhando em todos os lugares do mundo, enfim. Então, essa é uma arquitetura central do projeto Beyond Corp. Vale a pena ler o paper, estudar um pouquinho mais, como curiosidade, porque pode ser um guia para uma discussão de implementação dentro do ambiente de vocês corporativo. Bom? Bem, vamos adiante. Vamos falar um pouquinho do PAN e do Zero Trust. Né? Então, só para a gente entender um pouquinho, para quem não está familiarizado com a ideia do PAN, antes disso, o PAN ele se refere à terminologia do Privileged Access Management, e é a ideia de você fazer a gestão de acessos privilegiados. Quando a gente fala de confiança ou de Zero Trust, a gente está dizendo o seguinte, a gente não quer mais confiar em uma pessoa baseado em algum critério específico, mas a gente quer verificar o tempo todo se aquela pessoa está fazendo alguma coisa, se aquilo é confiável, se aquilo é legítimo, se ela não está usando uma credencial que ela recebeu de maneira legítima para fazer algo indevido. Bem, então a ideia do PAN, da solução de PAN, ou como é conhecido no Brasil como cofre de senhas, ou o Gartner diz Privileged Access Management, é fazer a gestão de acessos privilegiados. Entendendo que dentro de uma estrutura organizacional, você tem usuários, que a gente diz usuários privilegiados e usuários não privilegiados, não é? Então, todo usuário privilegiado, e quando a gente fala de Zero Trust, ele não se refere apenas aos usuários privilegiados, mas os usuários privilegiados é uma parte da tua base de usuários, e podem ser usuários ou máquinas. A gente vai pensar aqui num subset do grupo, que são aqueles máquinas e pessoas que demandam um maior nível de confiança. Então, quando eu tenho um administrador de rede, que eu dou para ele a senha de administrador do AD, ou a senha de administrador do firewall de borda, eu estou demandando desse indivíduo mais confiança, porque ele tem mais poder de estrago, ou mais poder de fazer interferências na rede. E num acesso ilegítimo, ou num acesso fraudulento, ele pode fazer um estrago maior. Então, quando a gente pensa em PAN e Zero Trust, a gente está pensando que é a gestão do que a gente chama de acessos privilegiados a partir da ideia de que eu não tenho de usuários que deveriam ter um nível de confiança maior, ou seja, eu tenho que ter um nível de exigência de monitoramento maior, porque o poder de ação desse indivíduo, ele tanto para fazer o bem quanto o mal dentro da infraestrutura, ele é muito grande. Então, nós vamos falar de fazer o monitoramento da confiança de um indivíduo dentro da infraestrutura, mas apenas para o grupo de usuários que a gente chama de privilegiados, que é o escopo do nosso trabalho no dia a dia. E é isso que a gente vai tentar conectar aqui para vocês, essa ideia do Zero Trust, para fazer isso, mostrar como é que isso entra. Tá bom? Então, lembrando que, no nosso caso, o que a gente quer é que um acesso de um administrador privilegiado a uma determinada infraestrutura, ele tenha o serviço de autenticação. Então, eu tenho que ter uma autenticação forte para saber quem é, eu tenho que ter autorização, eu tenho que ter rastreabilidade e, sempre que possível, uma análise de comportamento para que eu possa impedir uma ação indevida a partir disso. Esses 4 elementos combinados com a capacidade de identificar uma máquina vão fazer a composição para uma arquitetura de segurança baseada no Zero Trust. Portanto, a gente entende que a solução PAN está muito focada na gestão dos usuários mais críticos, mais privilegiados, e ela tem uma aderência total com a ideia do Zero Trust. Tá bom? Como curiosidade, o ano passado, em 2018, e esse ano também, o Gartner faz uma lista de projetos que são críticos do ponto de vista que ele entende como prioridade, e esse ano, novamente, o projeto de gestão de acesso privilegiado, tanto para usuários quanto para máquinas, APIs, principalmente por conta da demanda de automação, ele foi elencado como a prioridade, segundo o Gartner. Então, durante 2 anos consecutivos, o Gartner está dizendo, a parte de gestão de acesso privilegiado é realmente uma dor importante para o negócio e deve ser priorizada. Então, quando a gente fala de Zero Trust com PAN, a gente vai endereçar essa questão do Gartner também. Então, avançando um pouquinho, a gente pode dizer o seguinte, nós temos a ideia do Trust but Verify, não é? Que é a ideia da gente poder verificar aquilo que a gente supostamente confia, ou seja, a gente acaba fazendo uma verificação de tudo que é feito. Né? Isso vale tanto para as máquinas como
para as pessoas que têm privilégios dentro de uma infraestrutura, estão conectadas. E as funções que são nativas do PAN, elas são muito aderentes ao modelo Zero Trust. Então, nós listamos aqui 6 funções que fazem bastante sentido do ponto de vista de uma arquitetura Zero Trust e que são nativas de uma solução PAN. E vai ser a partir dessas funções que a gente vai mostrar como que uma solução de PAN ela pode se encaixar dentro do contexto Zero Trust e ajudar vocês a fazer uma construção de segurança mais atualizada dentro da ideia do Zero Trust, fazendo um shift, uma mudança aí do conceito só de perímetro para um modelo misto de perímetro mais Zero Trust. Então, vale lembrar que as funções principais aí que estão dentro de uma solução de PAN são, a primeira delas é a autenticação de hardware e dispositivo, ou seja, eu não consigo ter um acesso privilegiado se eu não autenticar o hardware ou o dispositivo a partir de algum tipo de mecanismo de certificado digital. Então, isso já é uma possibilidade que nos ajuda a ganhar confiança no hardware que está fazendo o acesso. Tá bom? Eu vou mostrar um desenho mais para frente. O segundo ponto é o que a gente chama de autenticação forte de usuários. Então, nós podemos combinar uma autenticação baseada em duplo fator, baseada em biometria. Então, enriquecer o processo de autenticação a partir das credenciais do usuário para que a gente tenha uma autenticação forte. Então, eu vou compondo elementos que já são nativos do PAN dentro da ideia da arquitetura Zero Trust. Né? Autorização sob demanda e com aprovação. Então, você tem, uma vez que você identificou o hardware e você identificou o usuário de maneira forte, você pode fazer uma autorização sob demanda daquela ação que ele pede. Então, ele diz, olha, eu vou lá fazer essa configuração, então você identifica que a máquina é confiável, o usuário é aquele que ele diz ser, e aí você pode chegar num ponto de aprovar sob demanda se aquela mudança que ele está falando é a que ele vai fazer mesmo. Então, você tem essa possibilidade e você pode classificar usuários que você quer que passem por essa aprovação, usuários que você não quer, que você tem um pouco mais. Que tem a ver com aquela questão que a gente está olhando no grande corpo, que é o nível de confiança que você vai atribuir a um usuário. E você vai encontrar o equilíbrio de ser mais ou menos confiante em um determinado usuário ou máquina a partir do histórico, a partir do tipo de ação que ele faz. Tá bom? Isso tudo são características nativas de uma solução de PAN. Nós temos a redução de privilégios e privilégios sob demanda. Então, além de eu autorizar sob demanda, eu consigo reduzir os privilégios para aquilo que é extremamente necessário e consigo atribuir esses privilégios somente no momento da execução. Então, eu reduzo a janela de oportunidade. Né? Então, de novo, eu vou confiar enquanto estiver sendo feito. E, por fim, eu tenho a parte de rastreabilidade. Ou seja, tudo que está sendo feito nesse ambiente pode ser acompanhado em tempo real, se houver algum caso de desconfiança de uma ação, e você pode interromper isso, ou você pode ainda ter o item 6, que é a análise de comportamento, que é o próprio sistema fazendo análise de comportamento que estão fora do comportamento padrão de um usuário ou de uma determinada atividade e alertar esse comportamento como um comportamento suspeito. E aí você pode, então, fazer uma ação em tempo real. Tá bom? Então, vamos olhar aqui um exemplo de uma arquitetura baseada em perímetro, como é que ela funciona e como é que seria uma arquitetura usando uma solução de PAN com o objetivo de se aproximar de uma implementação Zero Trust. Né? Então, aqui do lado direito, nós temos a infraestrutura A, B e C, podem representar os nossos data centers, os nossos servidores, bancos de dados, redes, o que for. E eu tenho usuários que, ora, acessam de dentro disso, tudo isso está dentro de um perímetro, que é essa linha pontilhada verde, tá? E dentro dessa infraestrutura eu tenho usuários que acessam essa infraestrutura de dentro. Naturalmente, como ele está dentro da rede, ele vai por um ambiente de rede segregado, ele passa com IPs segregados, por firewalls segregados, que são implementações características desse tipo de ambiente corporativo e bem tradicionais dentro do modelo de perímetro. E, quando esses usuários são externos, você acaba estabelecendo uma VPN que faz com que o ambiente externo dele, na verdade, simule um ambiente interno para fazer isso. Acaba degradando um pouco a experiência do usuário, porque todo mundo sabe que na hora que você vai colocar uma VPN fica um pouco mais lento, você tem que realmente passar pelo processo de estabelecer a VPN, isso tudo, e você acaba tendo um outro caminho. Então, você tem sempre o acesso dos usuários que vêm pela VPN, os que não vêm pela VPN, às vezes a autenticação do cara que vem pela VPN é diferente da autenticação que está interna, você tem um outro fator de autenticação relacionado ao software de VPN. Então, isso cria caminhos diferentes e faz com que a gestão disso fique mais complexa e o mais importante de tudo é que
essa estrutura diferenciada não quer dizer que você vai ter mais segurança. E é o que a gente tem visto. Apesar de ser uma abordagem de segurança, isso não tem garantido realmente a segurança do ambiente. Então, como é que a gente pode fazer usando uma solução para tentar trazer essa implementação para um ambiente mais próximo do ambiente Zero Touch, ou Zero Trust, né? Zero Trust. Então, a gente pode fazer uma mudança aqui, que é a seguinte. Primeiro, que todas as aplicações que estão no seu ambiente, a gente vai perceber que o perímetro, ele não deixa de existir, mas ele perde força. Então, essa é a primeira ideia. Então, a gente não vai fazer mais autenticação baseada em perímetro. E nós vamos ter um ambiente que funciona como um proxy, similar ao que a gente viu no ambiente do Google, do BeyondCorp, onde você põe esse proxy de aplicações na frente das suas infraestruturas. Ou seja, todos os acessos passam por ele. E a gente consegue estabelecer uma autenticação mais forte, independente de localização, que vai depender de basicamente 3 elementos. Você vai depender tanto a parte de certificado digital, que vai fazer a autenticação do dispositivo, ou seja, se no dispositivo daquele usuário não tem um certificado digital e ele não é confiável, porque o certificado não está válido ou foi revogado, ele não vai se autenticar. Não importa se ele está dentro ou fora. Eu tenho um segundo elemento aqui, que são as credenciais. Então, ele precisa botar o usuário e senha. Se eu tiver alguma coisa relacionada de confiança a esse usuário, eu posso abaixar o nível de confiança dele. Tá? E de acordo com esse nível de confiança, esse proxy ele vai reagir, dizendo se eu preciso ou não de uma autorização. E por fim, eu tenho um duplo fator de autenticação, como exemplo, que poderia ser uma biometria, ou poderia ser um duplo fator de autenticação através de um token, um celular ou um token físico, que vai me dar uma garantia de autenticação mais forte. Portanto, o que a gente mostra aqui é que quando ele está no acesso tanto externo, com o grupo da esquerda, quanto interno, todos passam pelo mesmo caminho. Tá? E além disso, a gente tem um atributo embaixo do vídeo, que é a rastreabilidade de tudo que é feito. Ou seja, a gente aumenta o nível de autenticação para ele ficar mais forte, a gente faz um atributo de rastreabilidade do dispositivo de hardware e a gente põe uma autenticação mais forte com rastreabilidade. De modo que a experiência que o usuário vai ter no acesso à infraestrutura, ela é a mesma, passando por um ambiente vindo de dentro ou de fora da rede. Tá? Então, esses elementos, a partir de uma solução permitem que a gente parta para uma abordagem de um conceito Zero Trust, onde eu vou rastrear quem é aquele usuário, definir o nível de confiança, ter uma autenticação mais forte antes de acessar, independente se ele vem ou não de um acesso interno ou externo, desde que a gente tenha todos esses elementos funcionando corretamente. Tá bom? E nesse espaço, o perímetro passa a ser menos importante do que era antes. Para colocar um caso para vocês aqui que eu acho interessante, nós tivemos a oportunidade de participar de um caso de indústria, onde é uma tendência, agora a gente fala da indústria 4.0, e as indústrias estão chegando num cenário onde a gente tem muitos fornecedores terceiros, porque são tecnologias específicas, né? E esse é exatamente um caso de trabalho de uma indústria onde todos os terceiros que forneciam os equipamentos tinham acesso através desses proxies remotos, cada um tinha uma regra de FHIR, uma liberação, e nós fizemos um trabalho exatamente para retirar os acessos liberados por perímetro para essas indústrias para uma autenticação forte e centralizar tudo isso. Então, a indústria que não só não tinha visibilidade de quantos acessos eram feitos, agora tinha o controle, e mais do que isso, por ter rastreabilidade de que tudo era feito, tinha também o ganho do conhecimento, que é um colateral aí de você usar um proxy com isso. Então, por fim, outro tópico que eu queria, antes de ir para as conclusões, é falar um pouco de identidade de máquina no Zero Trust, né? A gente falou do... Alô? Oi? Então, o último item aí que a gente gostaria de colocar, acho que teve um problema aqui no som, pessoal, a gente está voltando, desculpe, a respeito da identidade das máquinas, né? Quando a gente fala de tirar o perímetro, é importante notar
que a gente tem que conhecer os dispositivos que estão conectados. E a base do conhecimento dos dispositivos, principalmente quando a gente fala de DevOps, APIs, IoT, DevSecOps, CI/CD, que tem crescido exponencialmente, né, com containerização, virtualização, multi-cloud, tudo, a base disso são o conhecimento adequado das máquinas. E a grande solução para esse tipo de problema é o certificado. São certificados que estão instalados nessas máquinas, que têm que ser gerenciados, eles passam a ser um pilar importante para você implementar a camada de Zero Trust baseado na identificação do dispositivo e não no perímetro. Não importa onde esse dispositivo está. Portanto, o que vale aqui lembrar, e é uma questão que a gente tem trabalhado bastante para endereçar, porque a gente vê que é uma tendência bastante forte para a gente ter um aumento significativo da segurança, é a gestão dos certificados digitais. E quando eu falo de certificados digitais, estou falando aqui de todo tipo de certificado digital. Então, certificado digital voltado desde de estação de trabalho, servidor, SSL, TLS, não importa. Todos esses elementos são identidades de máquinas que garantem uma parte da comunicação e garantem o processo de criptografia. Então, são pilares fundamentais numa arquitetura Zero Trust. E a ideia aqui, com o Senha Segura, é que a gente, além de tratar a parte de gestão de privilégios, a parte de proxy, a parte de confiança, a gente também trata os certificados digitais, que a gente entende que é um processo fundamental para a garantia de uma arquitetura mais confiável de segurança. Para sintetizar, que a gente está chegando aqui no final do tempo, o ciclo de gestão do certificado digital é a grande complexidade do problema dos usos do certificado digital, a parte de automação, principalmente com muitos equipamentos, é difícil gerenciar. Então, você tem fazer o discovery dos certificados, inventariar os certificados, depois saber quando eles estão vencendo, fazer a renovação dos certificados automaticamente para que você não tenha um trabalho operacional e, por fim, refazer a publicação. Né? Então, toda vez que o certificado vence, você faz a renovação automática e você publica. Essa infraestrutura de automação, ela garante que um elemento fundamental da arquitetura Zero Trust, que é a identificação do hardware, possa estar em dia, possa funcionar sem saturar as equipes de segurança, gerando inviabilidade do processo de implementação do Zero Trust. Então, esse modelo, nós entendemos que é muito relevante no processo do Zero Trust. E aí, caminhando para a parte final, para as considerações finais, que a gente já estendeu o nosso tempo aqui, que era de 1 hora, entendemos aqui assim, o que é, primeiro entender, a gente tem cibersegurança deixou de ser um problema técnico para ser um problema de negócio. Isso é uma grande oportunidade para todos nós que estamos na área, porque a gente pode fazer a diferença e dar realmente esse nível de confiança para o negócio que ele possa rodar e proteger. Tem muito trabalho para ser feito, por outro lado, essa oportunidade significa que os gestores estão prestando atenção na questão de cibersegurança, vão ter que fazer investimentos inevitavelmente. Tá? Um novo modelo se impõe, então quando a gente fala de Zero Trust, é uma solução para um problema prático que a gente tem. As regulamentações e multas vão ficar cada vez mais pesadas e mais intensas. Então isso vai ser um elemento forte para a gente poder motivar o uso de arquiteturas mais robustas, fazer investimentos na área de segurança. Zero Trust, ele é um mindset diferente. Então, como eu coloquei lá atrás, o conceito de perímetro ele é muito intuitivo, né? Desde a nossa noção de útero, até quando você entra num carro e fecha a janela, você sempre está apoiado intuitivamente no perímetro. Então, pensar sem perímetro é um conceito diferente e requer que a gente abra um pouco a cabeça e esteja preparado para lidar com isso, fazer um exercício. Não é tão simples, não é tão confortável, tá bom? E aí, como a gente mostrou no final, a parte de PAN, ele tem uma parte fundamental, porque nós estamos falando da parte da gestão dos usuários privilegiados. Então, dentro de uma arquitetura Zero Trust, eu tenho uma categoria de usuários privilegiados que requerem um nível de governança maior e a gente precisa conciliar todo esse mundo de gestão de acesso privilegiado com o Zero Trust e uma solução de PAN ela vai muito em linha com os conceitos de PAN. Né? E isso torna com que a solução de PAN fique totalmente aderente ao modelo Zero Trust, mas principalmente ajude a facilitar o processo, como é o case que a gente mostrou. Bem, vamos indo aqui para a parte das perguntas e respostas, certo, Davi? Isso aí, Marcos. Na verdade, não teria nada mais a acrescentar, muito boa apresentação. Vamos agora à parte de perguntas e respostas, tá? Se vocês tiverem já alguma coisa algo a perguntar para o Marcos em relação ao tema do nosso webinar, podem ficar à vontade, tá? Coloquem aí as perguntas de vocês. Enquanto vocês colocam as perguntas,
Eu vou só lembrar aqui que nesse mês a gente já teve duas grandes multas da GDPR na Europa, tá? A British Airways, ela foi multada em quase 200 milhões de libras e o Marriott também foi multado em 100 milhões de libras. O Marcos falou também sobre a questão do conceito, né, dos reinos e do perímetro. Então, o próprio conceito de PAN, ele trata as credenciais como as chaves do reino. Então, isso é uma coisa algo bem interessante aí eu acrescentar aí nas ideias que o Marcos trouxe. E também que o conceito do Zero Trust, ele trata não só de ações proativas, né, como é a questão de implementação de firewalls e de outras soluções de proativas para também reativas, que aí seria a parte de análise de tráfego e tudo isso dentro do nosso ambiente, a própria implementação de uma solução PAN, tá? A gravação respondendo aqui algumas perguntas já de vocês, sim, a gravação desse webinar ela vai ser disponibilizada, nos próximos dias aí vocês vão receber um link para poder acessar essa gravação, tá? E também os PPTs também vão ser disponibilizados, tá? A gente tem aqui uma primeira pergunta sobre em relação à performance. Quanto de performance eu poderia perder centralizando as autenticações através de um proxy e como eu poderia minimizar isso? Bom, Igor, bacana a sua pergunta, e ela é um ponto central para nós que somos da área de segurança, né? Quando você vai falar de segurança, é nativo, né, a preocupação de todos os usuários que a gente vai acabar burocratizando, vai fazer. Então, acho que primeiro, o primeiro desafio aí é como a gente faz isso de maneira transparente, tá? E é um pouco que a gente viu no projeto do Google. Então, você tem uma construção muito baseado na performance e na experiência do usuário. A gente não pode aqui comprometer a experiência do usuário. Então, se a gente compromete a experiência do usuário, o nosso projeto ele acaba perdendo muita força. Então, é importante que toda a parte de você centralizar, ela seja bem dimensionada, balanceada e organizada para que você tenha múltiplos canais de acesso para garantir, do ponto de vista do usuário, transparência, mas ao mesmo tempo garantir a performance. Então, é uma questão de desenho de arquitetura, não só, e quando a gente fala não só de performance, mas também de disponibilidade, né, que é um outro risco que a gente tem que mitigar. Então, é possível sim trabalhar essas questões com desenho adequado de arquitetura, dimensionamento de volumes de acesso, para fazer realmente uma solução adequada. Vale lembrar, Marcos, também que toda solução de segurança, toda solução, ela deve sempre respeitar o balanceamento entre segurança e produtividade. Ou seja, você tem que dar segurança ao ambiente, mas também garantir a produtividade de quem está executando ações nele. A próxima pergunta é sobre o acesso interno passando por um ponto central. Como impedir que o usuário utilize o MSPSC diretamente no servidor? Deixa eu ver só se a gente está aqui se eu entendi bem a pergunta de vocês. A pergunta aqui do Thiago, né, Thiago? O que eu estou entendendo aqui é se você está querendo bloquear que o usuário tenha acesso direto ao servidor, né? Bem, essa pergunta, se for isso mesmo que eu estou entendendo aqui, se ficou claro para mim a sua pergunta, é muito interessante, porque esse talvez é um dos principais pontos de segurança da arquitetura, né? É você garantir que tudo passe por um local só. Então, essa mudança ela tem dois pilares fundamentais para você garantir isso. Primeiro, é o bloqueio de acesso lógico direto. Se você tem uma porta de acesso oficial, você deve bloquear as portas de acesso laterais, para que isso não aconteça, porque afinal de contas, se você abre uma porta oficial e tem uma porta não oficial, o usuário usa aquilo que é mais cômodo para ele, que ele tem conhecimento. Então, do ponto de vista lógico, é importante que o projeto contemple o fechamento desses acessos laterais. O outro ponto é que mesmo quando a gente não fecha, se nós fazemos a gestão de credenciais, as credenciais são, entre aspas, trazidas para
se elas são trazidas para a gestão da solução de PAN, tá? Então, imagina que você tem 10 servidores, e esses servidores têm uma credencial administradora que estava na cabeça de algumas pessoas. E aí você diz, ó, a partir de agora eu quero acessar esse servidor através de uma solução de acesso centralizado. A partir do momento que você liga essa solução de acesso centralizado, ela tem uma inteligência, uma capacidade de ir até essa infraestrutura e trocar esses acessos. Então, ele pega todas essas credenciais e ele faz uma importação dessas credenciais para ele e rotaciona essas credenciais, de modo que ele garante que aquelas credenciais não são mais de conhecimento do indivíduo que sabia. Então, se eu tenho um acesso através de um proxy, o único elemento que sabe a senha naquele servidor de destino, por exemplo, no equipamento de rede ou no banco de dados, é o próprio proxy. Então, o proxy é que vai saber a senha. A partir do momento que ele tem acesso à senha, ele troca, você não sabe mais. Isso é interessante porque quando esse proxy ele faz a autenticação do usuário, ele não está vendo a autenticação do usuário no elemento final, mas dentro do proxy. Então, quando o Marcos chega no proxy para fazer o acesso, ele vai verificar a identidade do Marcos, do computador do Marcos, a partir da visão do proxy. E se essa pessoa, se você lembrar que a gente falou da parte de controle de acesso, tiver acesso a um determinado servidor ou um ambiente, o proxy vai fazer essa conexão. Então, o proxy faz um filtro de permissões, que é a parte de controle de acesso, ao dispositivo-alvo, de modo que não é uma preocupação se ele vai fazer um acesso lateral, porque agora só o proxy tem a senha, desde que ele possa usar essa inteligência que ele possui para rotacionar as senhas. Tá? Então, são dois movimentos. Primeiro, o próprio proxy toma as senhas para ele, rotaciona, e quem sabia a senha não sabe mais, então não consegue fazer o acesso direto. E segundo, do ponto de vista de arquitetura, você faz o fechamento lógico de acesso por fora do proxy. Espero ter respondido a sua pergunta aí. Vamos lá, próxima pergunta. Não sei quantas perguntas mais a gente tem tempo aqui, Marcos, mas a gente tem mais uma aqui. Quais são os principais privilégios e melhores práticas utilizando o Zero Trust em um ambiente corporativo? Na verdade, aí, Márcio, eu vou responder sua pergunta, e aí, se o Marcos quiser complementar, a gente entende como privilégios, ações privilegiadas, qualquer tipo de ação administrativa que você possa fazer no ambiente, alteração de configurações, tudo isso. No Windows, por exemplo, você tem uma série de ações, você tem ações em dispositivos, e aí eu acho que vai variar exatamente do sistema e do dispositivo que você está acessando, tá? Em relação às melhores práticas do Zero Trust, existem hoje uma série de frameworks e normas, tá, que regem, falam sobre melhores práticas e como essas práticas podem ser implementadas no ambiente, tá? A gente tem o framework de cibersegurança do NIST, a gente tem as ISOs, tem uma série de melhores práticas. A gente poderia discorrer muito tempo sobre essas melhores práticas, mas esses frameworks e essas regulações, elas trazem uma lista de melhores práticas. Um exemplo, por exemplo, de melhor prática é você ter um inventário de todos os ativos dentro do seu ambiente. E a própria funcionalidade de Scan Discovery do Senha Segura, ela permite que você descubra todos os dispositivos, credenciais, certificados dentro do seu ambiente, e aí você consegue dar um check lá no seu controle, no seu item de auditoria, tá? Eu não sei se o Marcos quer adicionar mais alguma coisa, mas aí, pessoal, a gente já estourou o tempo, tá? Eu queria agradecer aí a todos vocês pela participação no nosso webinar. Vocês vão receber aí nos próximos dias um link para a gravação desse webinar. Eu e o Marcos, a gente quer agradecer vocês pela participação, pelo tempo de vocês que é precioso, e até o nosso próximo webinar. Obrigado, pessoal. Um abraço, boa tarde para vocês.